Aleluia. Graça e paz, queridos. Aleluia. Você crê que hoje é uma manhã de intervenção divina? Aleluia. Eu creio que algo novo Deus vai fazer nessa manhã. Porque a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. E ela vai fazer algo extraordinário, conforme a sua expectativa nessa manhã, conforme o teu coração. Então levanta mais um pouco, vamos orar um pouco em outras línguas. Aviva isso dentro de você. Amém? Afogueia-se por dentro. Eu sei que nós já tivemos um momento precioso aqui de adoração, de louvor, de rendição ao Senhor. Mas afogueia isso dentro de você. Cria essa expectativa para a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Então levanta as tuas mãos e abre a tua boca. Não fica com teus lábios cerrados. Aproveita este ambiente para gerar um poder sobrenatural nessa manhã. Oh, brasta camanaya sambriambroste, herrabaca sombriambrenelabraste, romanaka chilebriambro, novrianga sumanagajolambraste, heriambruste kenderiamonovruste ki, hamaka jumbrianga domanaka chelimbrianga do. Hambrusta camanraia, heriabrosta labrea buldiquimbronda, hamaya chulabranda, ovranda casta quinjiriambroste, helabruste quembiambroste, hamanaya chanda, amusta, amake chinga do managadei, herabuyanda labrasta camburudu briganda lebre, hamaste, hibiobrusta labruco sumanagaji, hambrunda labora mamamamamamamas. Rei abruste, ramuvra kaduma nagaduia manas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo poder do Espírito nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, por um poder sobrenatural que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra ela vai cair numa boa semente e ela vai dar muitos frutos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, a revelação dela vai trazer luz, vai trazer entendimento, vai dar socorro, Pai, para as vidas nessa manhã. Vai ressuscitar, vai dar milagres, Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela tem vida, Senhor, e ela vai se mover sobrenaturalmente. E no poder do nome de Jesus nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Obrigada, Senhor. Pode sentar. Aleluia, aleluia. Queridos, eu estava meditando na palavra do Senhor e já tinha até compartilhado algumas coisas com as mulheres na tarde das Débras. Cadê as mulheres que vêm aqui nas tardes? Levanta as mãos. Tem alguma dessas mulheres aí? Aleluia. Tem sido tardes poderosas, onde o Espírito de Deus tem movido e mulheres têm sido restauradas. Então a palavra de Deus para nós nessa manhã é como você responde a uma crise. Como responder a uma crise. Eu sei que muitas pessoas passou ou têm passado por dificuldades na vida, né? E desafios vêm para todos nós. Mas sabe que Deus tem respostas para crises, Deus tem respostas para nós e Ele traz sempre intervenções divinas. E eu acho muito lindo porque Deus sempre na palavra havia profetas, né? Como nos dias de hoje existem profetas, homens e mulheres de Deus, para trazer uma palavra e uma respostas para aquilo que nós muitas vezes ficamos tentando buscar e não temos aquilo de imediato. E eu vejo na palavra de Deus que muitos profetas, eles quando chegavam naquele lugar, naquele ambiente, eles traziam uma intervenção divina, eles traziam um decreto de Deus e coisas ali eram mudadas de imediato. Se estava morto, ressuscitava. Se faltava algo, era provido, porque a palavra, quando Deus enviava o homem, a palavra era dita e era cumprida para aquele momento. E eu estava olhando também no livro de Reis, quando Elias esteve com aquela viúva de Serepta, ele trouxe uma palavra. A mulher
tinha uma palavra totalmente diferente do que Deus já tinha provido para ela. Ele tinha uma palavra de provisão, mas aquela mulher, a palavra que ela tinha, quando ele chegou lá, aquela mulher disse assim, eu tenho apenas um pouco de farinha e azeite. Olha a declaração dela, vamos comer e depois morreremos, eu e o meu filho. Era a visão dela para aquele momento, era que os olhos naturais dela estavam vendo, que era morte. Mas Deus manda o profeta, e quando ele chega naquele lugar, ele diz, faz primeiro para mim. Sabe o que ele estava dizendo para ela? A visão dele era a primeira semente. A visão dele era que a primeira semente que ela ia oferecer era a semente de milagres. Eram milagres que estava para acontecer na vida dela. E muitas vezes a gente não percebe isso. Ele diz, mas Senhor, como eu vou fazer isso se eu só tenho apenas isso? Não tem como isso aqui crescer para algo maior. Você só tem um punhado de farinha, um punhado de azeite. Vou pegar esses gravetos aqui, vou colocar ali no fogo e vou fazer esse bolo e vou morrer. Mas Deus chegou com a solução, com a intervenção divina naquele dia, para que aquela mulher tivesse um outro olhar, um olhar sobre a fé na palavra de Deus. Nós vemos em Hebreus que os homens de Deus e mulheres de Deus, eles sobressaíram, eles venceram, eles não passaram apertos, eles passaram, mas não foi só apertos, eles passaram desafios, eles foram pressionados, eles passaram por perigos de morte, por perigos de salteadores, por perigos que nós muitas vezes nem passamos e às vezes nós queremos desistir, não respondemos à crise, não respondemos em fé com a palavra de Deus. Aqueles homens, a Bíblia diz que passaram ao fio da espada. Eu acredito que aqui ninguém nunca passou ao fio da espada. Alguém aqui nunca passou por meio de um fogo, de ser queimado, amarrado e queimado numa fogueira. Ninguém passou por isso. Mas aqueles homens foram heróis na fé. Heróis na fé. Aleluia, porque eles deram uma resposta. Eles se portaram como alguém que tem a palavra de Deus. E eles venceram por meio da fé. E o que faz vencermos por meio da fé é a nossa confiança. A Bíblia diz que a nossa confiança, ela tem avultado galardão. Amém? Aleluia, você tem um avultado galardão, queridos, quando você está piamente confiando no Deus que pode todas as coisas. Amém? Aleluia. Agora vemos também outro profeta, que foi Eliseu. Você vai abrir a palavra de Deus lá em 2 Reis 4, e nós vamos estudar a vida de duas mulheres aqui, que tiveram têm vidas diferentes, mas que passaram por momentos de aflição, mas que passaram por momentos de dificuldade. Uma passou por momentos de crise, a outra tinha problemas mais na área emocional, porque lhe faltava algo, lhe faltava um vazio. Mas quando aquele profeta chega, Eliseu, ele vem com a intervenção divina, ele vem com algo para solucionar, ele vem com algo, com uma resposta certa naquele ambiente. Amém? Para aquelas duas mulheres. E você recebe a palavra também, os homens, porque eu acredito que a palavra de Deus não foi só para as mulheres, né? Nesse contexto aqui, ele estava falando com a mulher, mas a palavra de Deus é para ambos. Amém? Aleluia. Então, em Reis, 2 Reis 4, olha, vocês já estão lá, eu ainda não abri, mas estou chegando. A Bíblia diz no versículo 1, certamente, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu pergunta para ela, que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe? O primeiro olhar dela é, eu só tenho apenas isso. O que me resta é só isso.
mas Deus chega com a intervenção divina. Você pode observar na sua casa, dentro do seu lar, naquilo que você tem passado, naquilo que você tem vivido, e você diga, mas não tem jeito, não tem solução. O médico disse que não tem mais solução, o diagnóstico é esse, então vai seguir esse diagnóstico. Mas sabe, Deus vem com a intervenção divina. Deus chega com a intervenção para mudar. Aleluia, quando o servo do centurião estava enfermo, aquele homem, ele disse que manda apenas uma palavra. Então era aquele que a confiança dele era numa palavra de Jesus. E qual é a confiança que você está tendo nesses últimos dias? É no que o mundo diz da crise, é no que o mundo diz para cortar, para diminuir, vamos enxugar, vamos fazer isso? Não, por que não olhar para o maior? Por que não olharmos para algo sobrenatural? Por que não olhar para algo que pode haver uma mudança, que pode haver um milagre? Porque milagre, queridos, é aquilo que não existe, não tem como. E do nada assim, Deus faz um milagre. Opera algo sobrenatural. Amém? Então aquela mulher estava dizendo que ela não tinha nada. E a instrução do profeta foi: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o teu azeite e todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles chegaram às vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Então você vê que não foi só apenas uma provisão para alimentos. Aquele profeta chegou ali não só para dar alimento a ela para aquele tempo, para aqueles dias, mas foi algo tão grande que não só apenas foi multiplicado, porque quando Deus chega, a multiplicação chega. Quando Deus chega, do nada existe um tudo e multiplicado, amplamente suprida. E ainda diz o seguinte, que ela viveu do resto. Então quer dizer que ela não teve mais pendências, ela não teve mais pendências financeiras. Eu entendo por isso, que se viver do resto, está vivendo. Até Jesus vir, está vivendo com o que Deus proveu, até com aquilo que foi providenciado para ela. Amém? Aleluia. Não houve mais falta, não houve mais escassez na vida dela, mas houve uma provisão grande. Amém? Abundante, aleluia, no meio de uma crise. Agora, aquela mulher estava numa situação muito difícil. Ela não tinha um marido, imagina a situação dela. Ela não tinha um marido, e aí tinha 2 filhos, e aí tinha um credor. Aí Deus manda a intervenção divina chega para dizer, olha aqui, está resolvido. Olha aqui, a provisão está chegando. Olha aqui, o teu milagre está aqui. Então, ele chegou com uma resposta. Sabe, muitas vezes a gente quer ficar naquela pendência de que vai ficar ainda mais difícil. Não tem jeito, não tem saída, mas existe uma saída, existe algo que Deus abre um caminho para nós. Eu gostaria que as meninas colocassem aqui na mídia o slide, eu já estava até esquecendo, que eu fiz para traçar um paralelo entre essas 2 mulheres, sobre a situação delas e como elas estavam vivendo. Então, vamos continuar a leitura. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer.
Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier, a nossa casa retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, chama ela. E ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com tanta abnegação, com tanta generosidade, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama, e chamando-a, pôs-se à porta. Ela se pôs à porta. Disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Está vendo que o profeta, ele chegava sempre com a resposta e sempre com a intervenção divina. Aquela mulher ela não tinha uma necessidade financeira, aquela mulher era suprida de tudo, ela tinha a casa dela, ela tinha o marido, ela tinha tudo o que ela necessitava, porque ela estava no meio do povo dela, não lhe faltava nada, mas havia uma coisa que faltava, um vazio de dentro da casa, que todo mundo que casa, eu acredito que a maioria, quer ter um filho, filhos. E aquela mulher lhe faltava algo, que era o filho. Sendo já o homem de uma idade avançada, velho, e ela disse: não mintas para mim, meu senhor. E ele disse: daqui a 1 ano, no tempo determinado, abraçarás um filho. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus chega no momento exato, queridos. E olhando para essa situação aqui das mulheres, havia uma crise financeira pela viúva. Ali está a viúva de Serepta, né? Mas não é a viúva de Serepta, não. É essa daí, de 2 Reis. Então, havia uma crise financeira. A sunamita, ela não tinha crise familiar. Mas mais na frente, olhando o texto, nós vamos ver o que acontece na vida dela. Deus tinha dado um filho a ela, mas mais na frente o texto diz que há a morte do menino. Vamos continuar a leitura. Versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o para a sua mãe. Sabe? É como nos dias de hoje. Nós que temos filhos, quando tem alguma coisa, como é que o pai faz? Vai procurar sua mãe. Lá em casa é assim, né? Quando tem alguma coisa, Jânio diz assim: vá ali ver o que Gabriela quer. Vá ali, resolve, Gabriela, isso assim, assim. Somos nós que vamos lá ver o que está acontecendo, né? Outro dia ela entrou no chuveiro, colocou a temperatura, acho que devia estar 42 graus, um fumaceiro dentro do banheiro. Pense numa fumaça assim, e eu lá sem ouvir. E, ô mãe, cadê que disse? Ô pai, não, ô mãe. E eu disse, aí eu sem ouvir, aí a Ana disse, tu não está ouvindo não? Aí eu disse, vai lá ver o que é. Quando eu chego lá, que eu abracei, menino, que eu abracei a porta, ela estava assim, toda roxa, os lábios tudo roxo, parecendo que já ia desmaiar. Eu disse, meu Deus, que é isso? Parece uma sauna nesse lugar, Gabriela. Como que você fez isso? Aí saí abrindo a janela do banheiro, tirei ela, pus ela na cama, a Ana pegou água para dar a ela.
Aí ela começou a voltar a cor, eu não sei, aqui estava quente, o banheiro já estava inundado, parecia uma piscina de tanta água que tinha. Então, na nossa casa, no dia a dia assim, então, mesma coisa aquele homem fez, leva para a mãe dele, dá um remédio lá para dor de cabeça, vê o que é que está acontecendo, o que é que precisa ser feito. Então, o menino foi para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: Não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, foi ter com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse Geazi ao moço: Eis a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo e com o teu menino? Ela respondeu: Tudo bem, vai tudo bem. Sabe, esse tudo bem é um tudo bem de confiança. O menino estava morto. Alguém que morreu, humanamente falando, olhando, não tem mais jeito. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. E aí ele diz: E com teu marido? Aí ela diz: Está tudo bem. Mas havia algo para ser resolvido. Havia algo que só a intervenção divina podia fazer, que era dar a vida àquele menino. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor esteve numa dificuldade, não havia teto na igreja. O vendaval levou todo o telhado. Mas o Senhor disse assim: vai tudo bem. E todo mundo olhando para você apavorado, mas você continuava dando aula, falando a palavra. Vai tudo bem. Não importa, está sem um teto, vai tudo bem. Porque a intervenção divina chega. A provisão divina chega para aquele lugar. A provisão chega de uma forma sobrenatural. Aleluia. Porque quando os céus é acionado, a provisão chega na hora certa. Aleluia. E começou a chegar. Aí você vai dizer assim: nossa, no outro dia o telhado do pastor colou. Não, estava lá. As cadeiras molhadas. O ambiente cheio d'água. Mas quando Deus quer trazer uma intervenção, Ele usa outros homens de Deus, e o meu marido começou a conversar com os nossos ministros e outros, e eu acredito que outras igrejas se juntaram, e vem oferta, e vem provisão, e vai chegando, até que o teto fechou, porque houve uma intervenção divina, e quem faz isso é Deus, não somos nós, é Deus. Aleluia. Aleluia, mas houve uma disposição no coração, crer, confiar, vai tudo bem, vai tudo bem. Não, mas isso é assim, não, vai tudo bem. Eu estava vendo a história de um compositor daquela música, Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Então, no século XVIII, essa canção, no original, ela em inglês It's well with my soul. Quer dizer, vai tudo bem com a minha alma. Então, o original quer dizer isso, vai tudo bem com a minha alma. E sabe, a história desse homem é uma história bem... Você dizia assim, meu Deus do céu. Aquele homem, ele era um homem rico, né, de um empresário, assim, tinha grandes negócios em Chicago,
E aquele homem, ele era amigo de um grande evangelista chamado L. Moody. Não sei se falasse também o nome dele, mas ele era amigo desse evangelista. E ele ajudava muito esse evangelista nas cruzadas. E ele já tinha perdido um filho, ele tinha 5 filhos, ele tinha perdido o filho dele, menino. E ele resolveu passar umas férias. O nome dele é Spafford. Spafford. O primeiro nome é bem complicado de dizer, mas o sobrenome é esse, Spafford. E ele resolveu passar umas férias na Europa. E ele decidiu que as filhas dele iriam para essa viagem. Ele colocou as 4 filhas e a esposa para ir nessa viagem, que logo mais, por conta de um imprevisto que tinha em Chicago, ele ficou para resolver dos negócios e depois ele se encontraria com a esposa e as filhas. E elas foram de navio. E naquela viagem, o navio que as meninas estavam colidiu com outro navio. E em 12 minutos, o navio afundou. E a história conta que ela manda um telegrama para ele, depois que o resgate chegou, e pegou aqueles sobreviventes, 90 pessoas sobreviveram, e 200 e tantas pessoas morreram naquele trágico acidente, naquela tragédia. E ela manda uma mensagem para ele. Salva, porém, só. E ele imediatamente, quando sabe, ele toma um outro navio e vai. E quando ele está passando pelo lugar do ambiente da tragédia, ele diz o seguinte ao comandante: quando chegar perto da tragédia, do local do acidente, me avise que eu quero ver. E quando estava chegando próximo, ele viu o local da tragédia, né, que era no mar, e ele pegou folhas de papel, correu para a sua cabine, e ele sentou, e ele começou a escrever a canção. Embora ao meio tudo isso, está tudo bem com a minha alma. Embora esteja acontecendo tudo isso, eu ainda confio no meu Jesus. Eu tenho paz em Jesus. Eu creio que nenhum de nós aqui passou por algo tão grande assim como este homem. Mas a fé dele era inabalável no Senhor, naquele que provê todas as coisas. Naquele que, embora tudo esteja tão difícil, que parece que não tem solução, que não tem jeito, mas a intervenção divina chega, queridos. A intervenção divina chega com a provisão. A intervenção divina chega porque vai tudo bem com a minha alma. It is well, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Aleluia! Aleluia, porque não depende de mim, eu dependo do Deus Todo-Poderoso, eu dependo daquele Deus que me provê, eu dependo daquele Deus que me sustenta, eu dependo de Deus, daquele que sabe de todas as coisas, aleluia. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, Ele é todas as minhas fontes estão nele, aleluia, aleluia. E quando a situação diz que não dá, você diz: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Aleluia! Aleluia! E olhando para esta mulher, o filho estava morto e ela colocou ainda em cima da cama, que ele disse: aí deve ter muita unção nessa cama. Ele vai ressuscitar. Mas quando o Geazi diz que não, o Geazi vai até lá e o menino não ressuscita, aí o profeta chega novamente. Porque a palavra que ele deu era que daqui a 1 ano tu vai dar a luz ao menino. Daqui a 1 ano tu vai estar abraçando o menino. E agora o menino está morto e ele deitou o corpo dele. Porque o poder sobrenatural, um contato sobrenatural do corpo dele com aquela criança, deu vida ao menino. Trouxe a ressurreição. O que você tem passado? Dias de morte, dias que você tem visto uma crise, mas sabe que Deus chega com ressurreição. Ressurreição para dar vida, seja nos negócios, seja no problema de saúde. A ressurreição, o poder da ressurreição, o poder vivificante do nome de Jesus opera em nossos dias. Aleluia, aleluia. Este poder está disponível aqui, queridos. Este poder está disponível para te levantar e te tirar dessa situação que você está e trazer o socorro necessário. Oh, aleluia, aleluia.
Intervenções divinas. Quando eu morava lá em Campina Grande, eu sei que essas histórias minhas são bem antigas, mas sabe, eu vou contar porque no dia que eu estava contando aqui, uma das irmãs, ela disse, irmã, você deu o exemplo, até o exemplo seu foi igual ao meu, mas meu Deus, como é que pode isso acontecer de uma forma tão igual? Porque a gente dá um exemplo, a gente pega, né, mas não tão igual, até tudo que eu falava do alimento, ela dizia, nossa, até o alimento você falou era a mesma coisa que eu tinha em casa, era a mesma coisa que você tinha na sua casa. E ela estava, eu lembro, a gente morava em Campina Grande e eu comecei a fazer um rema. Olha, queridos, deixa eu dizer, a propaganda, a gente não faz propaganda do rema só para ter aluno e ter matrícula e mostrar assim que a gente é a maior escola. Não, nós falamos sobre o rema porque vai te trazer vida. O rema vai te trazer solução, coisas que você diz assim, meu Deus, o que é que eu faço sobre isso? Você está na sala de aula, você já recebe o alimento, você já pratica, você já tem no outro dia. Você já é suprido em tudo pelo meio da escola. Aleluia. E eu lembro, eu fazia o rema e eu estava assistindo as aulas lá, né? E a palavra de Deus sempre foi gerando fé no meu coração, porque muitas coisas eram novidade para mim. Eu dizia, meu Deus, é assim, é tão simples assim. É só falar, é só dizer e vai acontecer, meu Deus, é só abrir a boca. Então, bora lá, vamos fazer o que está dizendo aí para fazer. E eu lembro que nesse tempo o Janduí estava desempregado e a gente tinha saído, não lembro o que a gente tinha ido fazer, mas a gente tinha amizade com os pais do pastor do irmão Felipe Andrade, que é do DI, e a gente estava com os pais dele. E eu disse assim, a gente não estava sem alimento, tá? Porque Deus não deixa o filho passar necessidade. A Bíblia diz, nunca viu o justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Então, eu deixei, Ravi devia ter uns 6 anos, e a gente tinha se encontrado com ele, disse, não, vamos almoçar lá em casa? Eu disse, então, deixa eu avisar a Luciana, que era a nossa secretária na época, a funcionária. Eu disse, Luciana, a gente não vai almoçar em casa. Pega Ravi na escola, porque era perto, e ele almoça, né? E aí Ravi viu um irmão chamado Durval. Meu Deus do céu. As varandas lá são abertinhas, né? Não é igual as nossas que tem a envidraçada de vidro. Ele viu, assim, são vários condomínios divididos pelo muro, e ele viu o irmão Durval no outro condomínio. E ele disse assim, Durval! Ei! Vou aí! Almoçar na tua casa. Aí, quando eu ligo para dizer que a gente não vai almoçar, aí ele diz assim, mamãe, Durval vem aqui almoçar em casa. Eu, o quê? Sim, Durval vem almoçar na nossa casa. Eu disse, meu Deus do céu, Jussara, eu não posso mais ficar não. Eu disse, por quê? Mas por quê? Por quê? Eu disse, por quê? Durval vai almoçar lá e a secretária está sozinha com o Ravi, não dá certo não. Eu tenho que ir lá para, pelo menos, dar mais uma ajeitada. Aí a gente foi. Quando nós chegamos lá, estava Durval sentado já na mesa lá. E o que era o almoço? Era uma macarronada. Era só macarrão e carne moída, gente, com molho. Aí você está chorando porque... Não estou chorando por isso. Eu estou vendo que Deus chega com intervenção divina, assim, tipo, você diz assim, do nada, do nada. Aí, quando a gente está lá sentado, o irmão ia almoçando e dizia assim, mas é bom ser guiado pelo Espírito. E ele só falava essa frase, é bom ser guiado pelo Espírito. Eu disse, meu Deus, não estou entendendo nada aqui. Mas a gente foi para o rema. E quando a gente volta para o rema, que abre a mala do carro, você acha que era que tinha lá? A mala estava repleta, irmãos, de tudo que é proteína dentro de alimentos. O que é proteína, Eliana? Você sabe, né? Frango, carne, tudo que você imaginar estava dentro daquela mala. Aí você vai dizer, você não, na nossa casa já não tinha mais. No refrigerador lá não tinha mais. Então Deus chegou com a intervenção divina. Com a intervenção divina. Uma pessoa que estava lá do outro lado do muro, não tinha nada em contato com a gente não falou nada. E sabe, quando a gente estava no rema, a gente andava sorridente, porque a palavra nos preenche, a palavra é vida, a palavra nos fortalece, a palavra dá força a você. E as pessoas perguntavam para o pastor, oi pastor, como você está? Eu quero que você respondia, vai tudo bem. Até que um dia, uma pessoa disse assim, pastor, mas Deus vai mandar o profeta. Falou bem assim, que ele mesmo podia ser
usado por Deus, que eu nem lembro quem foi essa pessoa. Então, vai tudo bem. Vai tudo bem. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, a resposta chega. Vai tudo bem. Aleluia. Nós não temos que nos ficar preocupados, queridos. Porque se nós ficarmos preocupados, vai ocasionar em nossa vida muitos problemas de enfermidades. Vai trazer para a nossa vida problemas de insônia, ansiedade, palpitação no coração, tristeza, mágoa, porque nós vamos estar só com a cabeça naquele problema, só com a cabeça naquela situação, naquela circunstância. Mas a gente ia para o rema com uma satisfação enorme, sabendo que o nosso provedor, ele ia suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que você tem feito nesse tempo, queridos? De quantas palavras que se tem se ouvido aqui? De tantas palavras que tem se falado dessa plataforma, que se tem falado, de tantos ministros que já estiveram aqui em nosso meio. Qual a palavra que você tem guardado em seu coração e você tem colocado crédito, confiança nele que vai trazer a resposta que você precisa? Que resposta eu posso dar a uma crise? Que resposta eu posso dar diante de uma morte, como aquela mulher? A resposta dela, ela tinha confiança que vai tudo bem. Isso era a resposta dela. Porque ela sabia, quando eu encontrar ele, a vida vai voltar. Quando eu estiver perto do homem de Deus, a vida é devolvida. Aleluia. Quando você estiver com a palavra, o poder é acionado. Quando eu estou com a palavra, um poder é vindo da mesma forma. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, mas muitas vezes a gente está deixando que a bomba do diabo, a bomba da dúvida, esteja acionada. Para daqui a pouco ela explodir. Mas sabe, você tem uma palavra, você vai lá, desaciona, corta esses fios. Corta essas interferências, corta aquilo que vem para a sua mente, corta aquilo que está chegando nos seus ouvidos, corta aquilo que o diabo quer que você atente, corta aquilo que está chegando para você. Aleluia, 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 aleluia. Não deixa que isso venha te afetar. Oh, brasta camana rassombrediambra. Hambruko sombanaga brunge, mondingambranga dobiambra, hey ambrugo dumba, mondiangrema, mondumbriang bumbra, manga chumbara magandaba, ibrusta combre, hambrusta kimbiamba, no chikimbriambrasta mamamaha, hey kashika chikaturri, hambrusta que, o que você veio buscar hoje de manhã? É seu. Pega e recebe e saia daqui na convicção de algo sobrenatural foi feito nessa manhã. A resposta chegou. A resposta aí está dentro de você. A resposta está dentro de você. Solução. Oh, bracachequetiquimbimbo monokomamama. Mandiambria, monogombriam bramamamamamaha. Ei, cachama, sei que te lembrei que sou. Não duvida mais. Não duvida mais. Ei, cachamana raso. Ei, briamba, homa hanti kimba hando, manaka timbre baby has. Oh, aleluia. Ombraste kimbiambra do roche. Ei, brundi biambra, ha. Abraste kimbiambrosto, hobra, mekanjim biambrasta. Oh, briasta cambriabe. Heriambruda bababarama mama. Henji kinkeribiri casto comanaha. Hambri que sumbre. Henga nu que socoto. Peche quebre bibiamba. Manca socoto budu. Broco chuketiki catarabraha. Oh, haha. Chiquitiri. He que tire. Hambrasta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aleluia. Aleluia, ainda dá tempo.
Oh, sheketeribribibibihabarahasen. Não veja como coisa que já passou. Mas veja como algo que dá tempo. Há tempo ainda há tempo. Há tempo para coisas maiores. Há tempo para sonhos realizados. Há tempo para os propósitos de Deus serem concretizados na sua vida. Há tempo, não importa a idade, não importa o que a sua cabeça está lhe dizendo. Ah, já foi. Não, há tempo. Há tempo. Oh, keshikecherebiambamamaha. Ambruste kememahaha. Ambrande kimovre kamanahaso. Oh, obrigado, Senhor. Oh, chekebiambranahaso. Ambraste kebehehe. Oh, tempo para cantar, um tempo para se alegrar, um tempo para chamar as coisas, um tempo para se mover, mesmo que não esteja vendo naturalmente. É tempo de dançar, de celebrar e de buscar, de se ver dentro do projeto, de se ver dentro. Oh, aleluia. Hebrusta, Hamaste, Kembia, Mongra Cassombre de Hama, Monjumbre Cassombre, Hengebruco Sucre Ketiri, Mangeriambranda, Hamaste Kimbibiambro dohoba, Ebroco Sombre de Biamba, Mancheridia, Moncrosto Combre de Hambraste, Mekando Bruste Kemea Manahaya, Hey Ambasta Kamanahaso, Oh, Sheririamba Mama, Mandi Gambraste Kemba, Moste Kimbre di Bababa, Muste Kimbrende, Hanjo Ribica Sombre. Alguém com enfermidade aqui desse lado? Hombriasta que levanta sua mão. Oh, cresce que te quede. Raka Hamaha, Hengadu, Riamba, Mancheki Baby, ha. Ambriasta Camboro do Roche. Irmã, vem aqui. Eka Somberi Bubu Kumbo Boruka Maha. Amahaste. Sheberrasta Kabahaso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tua boa mão sobre ela agora, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque você é aquele que cura. Você é aquele, Pai, que despedaça todo o jugo que oprime a tua filha, a tua serva, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque agora, em nome de Jesus, eu ministro saúde divina no corpo dela, em todo o seu corpo agora, em nome de Jesus. Havendo restauração, Pai, nas áreas afetadas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na operação e do poder deste nome que nunca falha. Jesus Cristo, aquele que cura. Jesus Cristo, aquele que cura. O nome sobre todo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louise, Deus tem coisas grandes e maiores na sua vida, querido.
poder do Espírito que foi depositado dentro dela. E em nome de Jesus, esse poder, Senhor, não está amortecido. Este poder não ficou no passado. Este poder não ficou para trás. Mas este poder é avivado dentro dela pelo poder vivificante do nome de Jesus. Assim como Jesus foi ungido, com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. E ele tirou pessoas da opressão, da depressão. Assim é com você. Assim é com você. Assim é com você. Vai e toca. Rukacha, mukranga, doma yamono, yambranga, nyuasto, ho, ha, haya, ia, aya, chica, chica, braste que bicadarabra. Mama, hashi, ramakanda de brihaste, ombroste que biambra nahas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Kande kinganda, kindu kendinka sankata, hey kanjangandara, mande kimbrodoboso. Amados, estamos num culto falando de crise, mas o Espírito vem e tira da crise. A unção vem e resgata, a unção vem e mostra. Aleluia! Abruste que berrasto comana. Manahasso de ribriga babarada hasa. Hombre kandaha. Que se comana hase. Manjanda la brama mama. Crosto comana bronde gamba naga domanas. Brocoshe que te kimbiambranda. Ambrosta amas te queri ambra. Rasta quererias. Shalabriamba. Ei, abrusta, amor. Ei, gandanga do manhã, mamamá. Um fogo aumentado. Um fogo acrescido. Hashi. Yushiki, abro. Ei, isto, mamamá. Não era a sua cabeça. Ombra, cacequetequeterebebebi. Ombra, mamamá. Eu compartilho coisas daqueles que se achegam a mim. Aqueles que se achegam a mim, eu compartilho. Eu compartilho. Chequetica bocotomana race. Andia, receba. Receba da fonte. Receba da fonte. Essa fonte nunca vai faltar. Chama mamamá. Essa fonte nunca vai faltar.